Glória a Deus. Amém, irmãos. Boa noite. Eu creio que hoje vai ser uma noite especial para você. Você crê nisso? Diga à pessoa que está ao seu lado aí, fale para ela, Deus tem uma bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Isso, diga com toda a fé. Senta um minutinho, por favor. Vou pedir um favor para você. Eu creio que você pode fazer. Dá uma olhadinha no seu celular lá, irmão. Mesmo que você já tenha olhado, desligado, vai que você esqueceu, né? Veja lá, para ele não tirar a sua atenção, que Deus quer te falar coisas grandes hoje e quer te abençoar muito nessa noite. Então não deixe nada roubar a sua bênção. Já olhou o seu? Está tudo em ordem? Tudo certo? Vamos abrir as nossas Bíblias então, no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 7. Gálatas, capítulo 5, versículo 7. Nós recebemos a salvação em Jesus, irmão. E eu tenho dito, e eu creio nisso, que só isso seria uma grande coisa para nós. E a salvação é a maior bênção do Evangelho. Uma pessoa pode passar a vida com saúde, passar a vida com dinheiro, com prosperidade, ter uma família abençoada e tudo mais que a gente considere como bênção de Deus. Mas se quando tudo isso aqui terminar, a pessoa se perder, nada disso adiantou. Então nós temos de ter as bênçãos de Deus, eu creio, e Ele já providenciou para nós, mas acima de tudo isso, a nossa salvação. Só que nós não podemos nos acomodar, irmão. Aceitamos a Jesus, está tudo bem, fica tudo bem assim, não, está errado. Nós precisamos buscar um crescimento espiritual, como buscamos qualquer outra bênção. Buscar crescer espiritualmente, e à medida que nós crescemos espiritualmente, vivendo a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, as bênçãos de Deus vão se acrescentando à nossa vida. Agora veja o que o Paulo fala aqui, irmão, aos Gálatas, né? Isso aqui é um alerta, tem que servir para mim e para você também. Ele diz assim, ó: corrieis bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Então está fazendo uma pergunta séria. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Então veja isso aqui. Eles tinham abandonado, eles estavam avançando, né? Melhor dizendo, espiritualmente. Tinham abandonado as práticas erradas e obedeciam a palavra de Deus. Isso Paulo está dizendo aqui. A exemplo deles, irmão, também precisamos avançar na nossa caminhada de fé, na nossa caminhada espiritual. Hoje, guarde isso no coração, nós temos de estar melhores do que estávamos ontem, e amanhã temos que estar melhor do que estamos hoje. Um grande problema nisso, que nós comparamos, nós atrelamos a nossa vida de fé, o nosso crescimento espiritual, a nossa comunhão com Deus, aquilo que nós recebemos na vida, aquilo que nós temos. Vou dar um exemplo para você. A pessoa passa por uma luta, por exemplo, na saúde. Surgiu um sintoma, o médico fez um exame, às vezes deu um diagnóstico de algo que ela não gostaria de ouvir, aí a pessoa diz, não pastor, minha fé não está bem. Está errado, irmão. Não quer dizer porque eu estou enfrentando uma luta, uma crise, em qualquer área que seja da vida, que eu não estou bem espiritualmente. Está errado. Às vezes a pessoa está muito bem espiritualmente, e glória a Deus por isso, mas ela enfrenta uma luta, e glória a Deus que estando bem espiritualmente veio a luta, porque ela tem condição de vencer. O que nós não podemos fazer é deixar as batalhas, as dificuldades, as afrontas do inimigo enfraquecer a nossa fé. Não, nós temos de crescer cada dia mais na presença de Deus, no entendimento de Deus, e não podemos parar. Como eles estavam crescendo, correndo bem, temos de correr bem também. Mas, infelizmente, eles pararam, deixaram de obedecer à verdade. Para quê? O Paulo explica aqui, para dar ouvidos, né? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Ou seja, eles foram persuadidos por algumas pessoas que estavam no meio deles e queriam implantar no meio deles, na igreja deles, regras, costumes, coisas que não estavam de acordo com o evangelho que eles estavam recebendo. Querido, se nós não vigiarmos hoje, irmão, preste atenção no que eu vou lhe falar, se não vigiarmos, conosco acontece o mesmo. Vão aparecer, infelizmente, pessoas no nosso meio, aí você inclui
nosso meio aqui, até como as redes sociais hoje, que querendo a gente ou não, isso já faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia. Vão aparecer pessoas que igualmente vão querer nos persuadir. O que é persuadir? É levar alguém ou fazer alguém acreditar em alguma coisa. Levar alguém a ter uma opinião sobre alguma coisa. Isso é a persuasão. E vamos encontrar pessoas que vão da mesma maneira tentar nos persuadir ou nos fazer acreditar em costumes, em práticas, em coisas que nós não temos que seguir. Algumas delas são até disfarçadas em doutrinas religiosas, né? Como assim, pastor? Coisas que fazíamos lá, irmão, lá atrás, antes de conhecer a Jesus. E aí alguém tenta nos convencer que temos que continuar fazendo. Não, lá atrás era bonito, era bom, era uma coisa boa. Por que hoje não fazemos? Porque hoje nós conhecemos a palavra. Eu não tenho que trazer costumes que eu vivia, que eu tinha, que eu praticava, antes de conhecer a palavra de Deus. Aquilo ali para mim era bom, mas hoje não é. Eu não tenho que trazer mais. Eu tenho que viver uma nova vida. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura as coisas velhas já passaram, irmão. Eram coisas que antes eu fazia, mas hoje eu tenho entendimento e não faço mais em nome de Jesus. Outras até são ofensas escancaradas à palavra de Deus, mas eles querem nos convencer, nos persuadir de que são coisas normais, são coisas da modernidade que eu tenho que aceitar. Está errado, temos de permanecer na palavra. Eu falei lá, hoje em dia tem muita coisa, né, que o pessoal pega aí do mundo, e é moda hoje assim, né? Pega uma palavrinha e coloca a palavra gospel na frente. Já viu, não? Hoje tem, por exemplo, dá um exemplo para você, o arraial gospel. Já ouviu alguém falar isso, né? Não, mas não pode ir lá, pastor, lá não, está errado, é do ídolo, mas a gente vai fazer o arraial gospel, está errado do mesmo jeito, irmão. São coisas que quem anda na palavra de Deus, tira da sua vida. São festas que são consagradas aos ídolos que o Filho de Deus não tem que ter. Ah, mas é gospel, tem o carnaval gospel também, né? Quem anda na palavra de Deus não tem que ter essas coisas, irmão. Não tem que praticar essas coisas. Não quer dizer que, porque tem o nome gospel, é que eu tenho que fazer, está errado do mesmo jeito. Tendo o gospel no sobrenome ou não, são coisas que o Filho de Deus, que quem quer ter compromisso com a palavra de Deus, não tem que fazer. Esses são costumes que não temos que trazer para nós, irmão. O Senhor Jesus ensinou, né, que não se põe vinho novo em odres velhos. Já leu isso na Bíblia, na sua Bíblia? Não se pega, não se põe remendo de pano novo de pano novo em tecido velho. Por quê? O vinho novo vai romper os odres, você vai perder tanto o odre quanto o vinho. Não vai ser bom. E o remendo a mesma coisa, vai piorar o buraco, né? Então não devemos fazer. Temos de tirar essas coisas da nossa vida. Aí tem um amigo nosso, pastor Hilton, que aí ele falou a respeito disso aí, né? Ele disse assim, daqui a pouco eles vão arranjar também o inferno gospel. Por quê? Se tem tudo gospel, vai ter o inferno gospel também? Para quê? Para o crente que não quer viver a palavra e viver nele, né? Diga, Deus me livre. Irmão, temos de tirar essas coisas da nossa vida e andar na palavra de Deus. E o que falar de outras coisas, que sob o manto de uma palavrinha chamada a tal da tolerância, né? Aí a pessoa acha que ela tem que aceitar todo tipo de pecado, todo tipo de erro, porque não, pastor, temos de ser tolerantes. Concordo com você em termos. O que é a tolerância? É concordar com o pecado? Então não temos que ter, irmão. O que temos de fazer, já expliquei algumas vezes aqui, é amar o pecador, agora não aceitar qualquer tipo de pecado, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós vemos muito isso, né? Você vê na mídia, você vê nas ruas, às vezes até pessoas próximas da gente. Eu dei um exemplo aqui de manhã, você pegar, por exemplo, dizer, o outro diz para você, eu gosto de maçã. Aí você diz para ele, não, eu gosto de pera. Pronto, já é o suficiente para dizer que você é intolerante. Não, eu não tenho que forçar alguém a viver ou acreditar naquilo que eu acredito. É ou não é verdade? Mas também não tenho, irmão, que fazer o que o outro faz só porque eu tenho que concordar com ele. Está errado. Eu tenho que amar o pecador, mas não concordar com o pecado, não aceitar o pecado, seja ele qual for, tenha ele a roupagem que tiver. Temos de continuar
avançando na palavra de Deus e permanecer na palavra de Deus. Não nos deixar persuadir por coisas que vão nos fazer parar a nossa caminhada com Deus. Mas olha uma coisa que chama a atenção aqui, irmão, que o Paulo diz aí no versículo 9: um pouco de fermento leveda toda a massa. Talvez para nós isso aqui não diga muita coisa. Por quê? O pãozinho nosso de cada dia, alguém já disse que tem mais fermento do que farinha. Já ouviu falar isso? Não? Tem mais fermento que farinha no pão. Para nós é comum, para eles não era. Eles comiam pão sem fermento. Então veja, um pouquinho de fermento que se colocasse naquela massa, eles perderiam todo o pão, toda a massa. O que isso quer dizer? Uma massa levedada, fermentada, não servia. Querido, se nós deixarmos esse fermento entrar na nossa vida, que são os costumes do mundo, que são os pecados que eles querem que aceitemos como coisa normal, e trazemos para o meio do Evangelho, e achamos que a pessoa pode viver do jeito dela e vai para o céu. Não pode. Temos de aceitar a palavra e viver na palavra. Irmão, seremos uma massa que para Deus não tem valor. Ou seja, não poderemos ser usados por Deus. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Mas que fermento é esse que o Paulo está dizendo? Eu vou mostrar para você. Vamos lá para 1 Coríntios 15, 33. Volta um pouquinho aí, você está em Gálatas. 2 Coríntios, de trás para frente. Aí vem 1 aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Amém? Acharam? Ele diz aqui, não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Qual é o fermento que ele está mostrando lá? Em alguns casos, são as más conversações. Claro, se existem as más, tem os bons assuntos, as boas conversações. E isso nós temos que procurar, irmão. Só é aquilo que edifica. Isso nós temos que procurar, ouvir, aprender. Mas as más conversações, quais são, irmão? São palavras que não edificam, pelo contrário, que só nos fazem o servo de Deus errar o caminho, até desobedecer a palavra. Com as más conversações, aquelas que nós ouvimos ao pé do ouvido, na rua, no trabalho, na igreja, falei lá no início, nas redes sociais e em tantos outros lugares aí. Essas más conversações, coisas que contradizem a palavra, que tentam nos convencer de coisas que são contrárias à palavra de Deus, essas nós temos que eliminar. Não podemos dar ouvidos a elas de modo nenhum, em nome de Jesus. Ah, pastor, mas ele é cristão, ele é evangélico, ele tem uma opinião diferente. Irmão, cristão, primeira coisa, que tem uma opinião diferente da palavra de Deus, ele não merece crédito. Me desculpe a sinceridade. Pode ter o título de pastor, de apóstolo, de discípulo, disso ou daquilo. Se ele contradiz ou tem uma opinião diferente, aquilo que Deus ensina na palavra, ele não merece crédito. Eu não tenho que ouvir. São más conversações, irmão. E quantos filhos de Deus estão errando o caminho por dar ouvidos a essas coisas? Pessoas que ensinam, ou que insinuam, que fazem, ou que querem lhe mostrar uma coisa diferente daquela que a Bíblia diz. Se é diferente do que diz a Bíblia, eu não tenho que aceitar em nome do Senhor. Coisas em relação ao casamento, a fidelidade a Deus. Hoje ensinam até que você não tem nem que vir para a igreja. E está cheio de gente desse jeito. Quando vem a dificuldade, vem a luta, eu acho interessante isso, né? A pessoa às vezes é turista na igreja, desculpa eu falar assim. Aí vem a luta, ela acha que o pastor, que a igreja e que Deus tem que atender ela na hora, do jeito que ela precisa, que ela quer, porque afinal de contas eu sou de Deus. Irmão, nós temos que acordar. Temos de parar de dar ouvidos àquilo que não edifica, de procurar o que não edifica e buscar a Deus. As más conversações, as coisas, as opiniões, os conceitos, fora da palavra de Deus, corrompem os bons costumes. Quais são esses bons costumes? Aqueles que eu aprendi com os meus pais. Podem ser também. Eu creio que você aprendeu muitas coisas boas com seus pais. Eu aprendi, você aprendeu. Mas os bons costumes, irmão, para o Filho de Deus, o bom costume é andar conforme o Evangelho, conforme a palavra.
deixando para trás, desprezando, esquecendo de tudo aquilo que o separe de Deus. Os Gálatas corriam bem, irmão, mas começaram a prestar atenção em coisas que não deveriam. Entraram pessoas no meio deles que os persuadiram, convenceram de certas verdades, entre aspas, né? E deixaram a caminhada. Não deixe a sua, não deixe de andar com Deus. Vou dar um exemplo para você. Eu falei o dia todo isso, vou te dar também uma lição de casa hoje. Você pegar o capítulo 13 do primeiro livro de Reis, eu não vou ler, mas que você pegue lá depois na sua casa, na sua Bíblia, leia o capítulo 13 do primeiro livro de Reis. Ele fala lá da história de um homem, que a Bíblia só apresenta dessa maneira. O homem de Deus que veio de Judá. Fala isso dele. Qual foi a missão que esse homem recebeu? Deus enviou esse profeta até um rei e tinha feito um altar, mas um altar profano. E estava sacrificando naquele altar. E Deus mandou que ele fosse até lá, preste atenção nisso agora, e profetizasse contra o altar. Prestou atenção no que eu falei? Ele tinha que profetizar, que pregar, não era contra o rei, contra as pessoas, contra o altar. Irmão, você quer ser servo de Deus? Você não tem que falar contra as pessoas. Não tem que falar mal de quem quer que seja, mas temos de falar contra o pecado. Pregamos, profetizamos, não contra as pessoas, mas contra o pecado. Coloque isso no seu coração. Se falarmos contra as pessoas, afastamos as pessoas, ofendemos as pessoas, ferimos as pessoas, mas se falamos contra o pecado, Deus está lhe usando e dirigindo, fale, porque o poder de Deus vai operar. E ele foi e falou, e pregou. Na hora que ele fez isso, o rei ficou revoltado com ele, estendeu a mão contra o servo de Deus. Geralmente isso acontece, você vê alguém que fala muito mal de pastor, de igreja, diz daquilo, geralmente está em pecado. Ou na rebeldia, ou o coração endurecido, então a defesa dele é atacar aquele que está mostrando o erro dele. Ele não aceita, ele não quer, ele ataca. Foi o que o rei fez. Quando ele estendeu a mão contra o homem de Deus, a Bíblia diz que naquela mesma hora, o altar quebrou-se no meio. Irmão, olha Deus trabalhando lá. E a mão do rei ficou ressequida. Ele levou a mão para dar uma pancada no profeta. A mão não foi mais, irmão. Ficou inutilizada. Deve ter virado aquele alvoroço, né? Aquele povo vendo o que Deus estava fazendo. E ele então pediu, o rei, tem misericórdia, ora por mim, me perdoe. E o profeta orou por ele. E o homem ficou curado, irmão. Querido, quando nós estamos fazendo o que Deus determinou, seja o que for, você está andando na direção de Deus, na palavra que você tem aprendido, você vai experimentar bênçãos de Deus. Coloque no seu coração, eu tenho que viver na palavra. Mas quando nós saímos, veja agora o que fazem as más conversações. Foi um outro cidadão e disse para ele, isso aí é um perigo, irmão. Eu também sou profeta como você. E veio a mim a palavra de Deus. Tem gente que fala para nós, eu também sou crente. Já ouviu alguém falar isso? Assim, você quer ver? Eu também sou crente. Ah, mas eu também sou filho de Deus, né? O que tem eu ir lá numa baladinha? É gospel. Lembra que eu falei lá no início? Tomar uma cervejinha de vez em quando? Eu também sou filho de Deus. Também tenho que fazer. Tem que me alegrar. E se esquece que a alegria do Espírito Santo é muito melhor, irmão. Também sou profeta como você. Que ele tinha um mandamento de Deus. Aí você vai entender agora. O rei falou para ele, ficou tão feliz, irmão, do que ele viu Deus fazer. Ele disse, vamos lá para casa, vou fazer um banquete para você, você vai comer do bom, do melhor. Ele disse, rei, ainda que o Senhor me desse metade do seu reino, eu não voltaria. Porque me foi dito pela palavra de Deus, que eu não tenho que comer pão nem beber água aqui, e nem voltar pelo caminho que eu vim. Eu não vou. E foi embora, irmão. Mas quando veio o profeta velho, aí é o problema. Cuidado você não trocar a glória de Deus, irmão, pela metade do reino de alguém. Ou pela palavra de algum profeta velho que você encontra pelo caminho. Olha o perigo. E ele voltou.
comeu, bebeu, fez o que Deus tinha dito para ele não fazer. O que ele tinha que ter dito, irmão? Ora, tudo bem, Deus falou com você? Falou. Então Deus tem que falar comigo também. Simples assim. Não fique entrando na conversa de qualquer um, irmão. Eu contei aqui já, eu acho, uma certa vez eu transferi um pastor, e um cidadão veio falar comigo. O pastor trabalhava comigo, estava na igreja comigo, e eu transferi, mandei ele para um outro trabalho. E ele veio falar comigo, falou, pastor, o que o senhor fez está errado. Eu falei, mesmo? Deus falou comigo, que o lugar do irmão tal é aqui. Eu falei, bom, irmão, agora já não está mais debaixo da minha autoridade. Então não tem, primeira coisa, não tem muito mais o que fazer. Em segundo lugar, Deus falou com o senhor? Falou. Foi comigo, ele não falou não. Se ele me dirigiu a fazer isso, por que ele vai falar com o senhor para eu mudar? Cuidado, irmão. Se Deus dirigiu você, ele não vai falar com o outro para você mudar, irmão. Deus usou o seu pastor para te dar uma palavra, ele não vai usar o outro para contradizer o que ele falou com você. Deus não é Deus de confusão. Cuidado com os profetas velhos que você vai encontrando pelo caminho. Infelizmente, ele ouviu a má conversação. Conversa de profeta é má? Depende do que o profeta fala, né? Nem tudo que sai da boca de alguém que se diz de Deus, veio de Deus. Verifique se está na palavra. Guarde isso no seu coração. Em nome de Jesus. Comeu, bebeu, fez tudo. Quando ele saiu de lá, Deus usou agora, veja lá. Eu imagino que Deus deve ter dito, tudo bem, senão você resolveu ouvir ele e não a mim. Pôs uma palavra na boca dele, disse, olha, você não vai entrar no sepulcro dos seus pais. Vai acontecer, você nem em casa vai chegar, falando com a minha palavra. Ele saiu da mesa, quando chegou no caminho, o leão veio e devorou. Agora, olha o interessante. O profeta que corrompeu o homem de Deus, olhou assim, estava lá, irmão. O corpo do homem, o leão matou, mas não fez mais nada. Ficou deitadinho, parecendo um cachorrinho lá do lado dele. O profeta disse, é o homem de Deus que foi rebelde à boca do Senhor. A palavra do Senhor. Mas quem fez ele ser rebelde? Você sabe que eu já vi até essas histórias, eu falei isso com os obreiros hoje. A pessoa vai, planta um monte de coisa na mente do outro. E depois ainda ele fala, pastor, eu sabia que esse aí ia se desviar. Sabia mesmo, ele fez a pessoa se desviar. As más conversações corrompem os bons costumes. Há lições importantes aqui, irmão. Esse homem foi usado por Deus. Aprenda uma coisa, irmão. Uma coisa importante guardar. O alvo alcançado não é autorização para você deixar de obedecer a Deus. O alvo alcançado, eu vou repetir, não é autorização para deixar de andar na palavra. Continue na palavra de Deus. Continue avançando, continue crescendo. O Deus que te chamou, que te salvou, tem muito mais para fazer na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Os Gálatas, o Paulo diz, pararam. Eu não tenho que parar, você não tem que parar. Glória a Deus. Eu creio que Deus falou no nosso coração uma palavra importante hoje. Queria que você colocasse a mão no seu coração, eu vou parar por aqui. Eu quero fazer uma oração com você já já. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela mensagem que ouvimos. Eu creio que ela falou ao nosso coração. E Pai, eu te peço, faça essa oração agora. Onde tenhamos deixado de dar ouvidos à tua voz, Pai, nos perdoa em nome de Jesus. Queremos hoje um avivamento, um renovo. Queremos hoje, Pai, uma unção de mudança sobre a nossa vida. Queremos a tua glória nos renovando. Pai, então enche o nosso coração da alegria do teu Espírito Santo e do teu poder. Porque essa noite é noite de bênção, Pai. E eu creio que como o Senhor falou no nosso coração, assim o Senhor fará em nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga eu creio.